Oi gente, eu sou a Isabel Cunha, do primeiro ano, e eu tô dando aula no cursinho Voo Alto de Geografia. Nessa aula eu vou falar de coordenadas geográficas. Então eu vou abordar temas como orientação cartográfica, né, os pontos cardeais, a roda dos ventos, e também um conceito de latitude, longitude, meridianos e paralelos. Gente, então não tem como começar uma aula de coordenadas geográficas sem falar de orientação cartográfica. Cartografia, né, tem a ver com mapas. Então, orientação cartográfica, que tem a ver com a roda dos ventos e os pontos cardeais, colaterais, é essencial para a gente se orientar em um mapa, que muitas vezes pode aparecer em uma questão de prova, né? Então, assim, o primeiro passo é conhecer esses pontos. Então, primeiro a gente tem a roda dos ventos, que ela é uma representação mais visual desses pontos e ela é muito utilizada em mapas também. Por exemplo, a seta norte, ela não é a rosa dos ventos, mas ela é uma seta, é tipo esse pedaço da rosa que aponta para o norte. Então, a seta norte em um mapa, ela tem a função de indicar onde que é o norte. E a partir do norte, a gente consegue descobrir todos os outros pontos. Então, aqui, norte, sul, leste e oeste. Às vezes, na roda dos ventos, pode aparecer N, S, E, porque E é a inicial da palavra leste em inglês, e W que também é a inicial da palavra oeste em inglês. Mas, enfim, eu vou apresentar para vocês desse jeito mesmo, porque fica mais fácil. Então, o norte, muitas vezes, os textos, né, sobre cartografia, eles se referem ao norte como a parte setentrional do mapa, porque é um outro nome, né, boreal também. Assim, são nomes mais difíceis que a gente não acha tanto, mas eu decorei boreal porque boreal a gente associa com a aurora boreal, que acontece muitas vezes em países do norte. Aí sul pode ser também substituído pelas palavras meridional e austral. Austral, não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, os professores muitas vezes associam a austral com a Austrália, que a Austrália fica no sul. Também é uma forma boa de decorar. Aí leste, que é oriental, isso é, assim, tem o hemisfério norte, sul, aí tem a parte oriental e ocidental, também é relacionado, muitas vezes nos mapas eles pedem isso. Oriental e crescente, por que crescente? Porque tem a ver com o sol, né? O sol nasce no leste e se põe no oeste. O oeste, ele também segue esse mesmo princípio, né? Porque aqui tá o ocidental, né? Também tem a ver com a parte do mapa. E ocaso e poente, que são palavras que descrevem o pôr do sol, porque o sol se põe no oeste. Então, esses são os pontos cardeais, que são os pontos principais, e a gente tem também os pontos colaterais, que são esses pontos aqui, essas setas que ficam entre aqui o sul e o leste, né? São 4 também. Os pontos colaterais são nordeste, entre o norte e o leste, sudeste, entre o sul e o leste, noroeste, entre o norte e o oeste, e sudoeste, entre o sul e o oeste. Eles representam por siglas também, então eu vou colocar aqui para vocês já irem associando. E aí vocês podem ver que na roda dos ventos tem outras setas também que estão entre os pontos colaterais e os cardeais. Esses são os pontos subcolaterais, mas assim, a gente não utiliza mais esses pontos. E em questão de prova, eles não pedem também esses pontos, porque são nomes muito longos e às vezes é muito específico. Então eles falam só sudeste, sul, eles usam mais os pontos cardeais e os colaterais. Então é isso, gente. Essas são as orientações cartográficas. Como eu falei no início, é essencial para a gente já se orientar, né, em um mapa. Gente, agora sobre coordenadas geográficas, agora que a gente já viu orientação cartográfica, né, que como eu falei é o essencial, vamos para a parte de coordenadas geográficas, que agora é a prática mesmo, em uma questão, o que vai cobrar, né, relacionada à cartografia. As coordenadas geográficas, primeiro a gente tem que entender os conceitos de paralelo e meridiano. Paralelo são linhas horizontais estabelecidas a partir da linha do Equador. A linha do Equador, ela marca 0 graus de latitude, como eu falei aqui, fornecem latitude. Então, os paralelos, cada paralelo tem uma latitude diferente. Latitude é como se fosse uma medida em graus a partir da linha do Equador, que é o 0 graus de latitude, até
até as regiões polares, que aí vai até 90 graus de latitude. Então, a gente tem alguns paralelos importantes, como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os dois eles ficam a 23,5 graus norte e sul. O Trópico de Câncer ele fica a 23,5 graus norte, ou seja, como a gente aprendeu, o norte é sempre para cima, no mapa, né? Então, a partir da linha do Equador, 23,5 graus, passa o Trópico de Câncer. E abaixo, 23,5 graus sul, passa o Trópico de Capricórnio. Não sei se vocês sabem, mas na estrada entre São José e São Paulo, se eu não me engano, passa o Trópico de Capricórnio. Tanto que tem até uma placa que passa o Trópico de Capricórnio. E o que esses dois paralelos indicam? 23,5 graus é o eixo de inclinação da Terra. E esse eixo de inclinação, que a Terra é uma esfera, ela fica inclinada nesses graus. Esse eixo de inclinação é o principal fator pelo qual ocorrem as estações do ano, porque em determinada região do ano, uma certa região da Terra fica mais atingida pelo Sol, em o hemisfério norte ou sul. Assim, depois vocês podem dar uma estudada mais nisso sobre estações do ano, mas esse é o princípio, né? Conhecer os graus, os paralelos e o que eles indicam. A gente tem também os meridianos, que são linhas verticais estabelecidas a partir do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele corta a Inglaterra, na Europa. E ele é que nem a linha do Equador, ele é o meridiano que indica 0 graus. Só que diferente dos paralelos, os meridianos vão de 0 a 180 graus de longitude. Diferente também dos paralelos, os meridianos indicam longitude. Para diferenciar latitude e longitude, uma coisa que eu sempre lembro é que longitude começa com LO, leste-oeste. Então, longitude, não sei quantos graus leste, não sei quantos graus oeste. É uma boa forma de vocês decorarem para, quando for associar ao mapa. E como que as questões pedem isso? Normalmente eles indicam uma coordenada geográfica, por exemplo, 30 graus norte e 20 graus leste. Aí eu analiso um de cada vez. 30 graus norte seriam 30 graus a partir da linha do Equador. Quando é norte-sul, ele sempre está se referindo à latitude, aos paralelos, às linhas horizontais. Então, 30 graus norte, eu procuro no mapa 30 graus. O mapa normalmente indica, os graus de latitude e longitude, então fica mais fácil de achar. E 20 graus leste. 20 graus leste, eu conto a partir do meridiano, 0 graus, conto 20 graus na direção leste. Então, assim, esses dois tópicos, eles se combinam, porque eu preciso saber as orientações cartográficas para não me confundir na hora de analisar, de buscar um ponto no mapa. E eu também preciso saber as coordenadas geográficas para entender como que elas funcionam e o que cada um indica. Outra coisa também, que muitas vezes confunde, em relação aos meridianos, os meridianos, eles vão em direção ao polo. Então, eles não são muito retos assim em relação ao meridiano de Greenwich. A distância entre eles fica menor nas regiões polares. Eu posso desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Esse é o meridiano de Greenwich e aqui os outros meridianos. Eles sempre vão de encontro ao polo. Então, vocês percebem que a distância entre eles nas regiões polares fica menor, certo? É uma coisa que não pode ser confundida. Muita gente acha que os meridianos a partir do meridiano de Greenwich é assim. Só que não é assim, porque senão eles iriam se encontrar depois e não ia dar para analisar a longitude desse jeito. Assim, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo muito vocês buscarem algum mapa ou algum globo terrestre que tenha essas marcações indicadas para vocês irem vendo isso na prática. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês a estudarem coordenadas geográficas. Eu espero que tenha ficado mais claro. E é isso. Busquem se aprofundar mais nesse assunto
E é isso, vocês vão conseguir. Muito obrigada. Acompanhem mais vídeos do cursinho Voe Alto. Vão ter mais aulas ainda, então fiquem sempre atentos, tá?